Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é João Fernando, sou professor de arte e hoje nós vamos continuar nosso tema sobre danças circulares. Na aula anterior, nós vimos sobre a quadrilha, o samba de roda e a dança das fitas. Hoje, nós vamos falar sobre o carimbó, o jongo e o fandango. O carimbó é, primeiro de tudo, um nome de um instrumento africano usado no batuque. Então, o batuque ele é um estilo de música vindo da África. E o carimbó ele é um instrumento, um tambor grande, com mais de 1 metro, onde o músico ele senta em cima desse instrumento e ele toca em uma das partes desse instrumento que tem uma pele, né? Uma pele esticada de couro de animal, geralmente. Então, o nome desse instrumento é carimbó e também é o nome dado para a dança que se pratica. Essa dança foi trazida pelos cativos, pelas pessoas que vieram lá da África. É uma dança negra, brasileira, de roda. Ela é praticada lá em Marajó, nos arredores de Belém, no Pará. Então, Marajó é uma ilha que fica na capital de Belém, né? Capital do Pará, lá em Belém, tá bom? No norte do Brasil. Aqui nós temos uma fotografia, né, que mostra que é uma dança de roda. Vamos ver agora como que é praticada essa dança. Então, em um círculo de homens e mulheres, uma dançarina, às vezes ou comumente vestida de baiana, vai para o centro e baila, trajeitando, requebrando-se com acompanhamento de percussão. Então, quando a gente fala que a mulher está vestida de baiana, geralmente é uma roupa branca com uma saia rodada bem grande, tá bom? E os instrumentos, tem o carimbó, que eu já expliquei como que é, e aí outros instrumentos de percussão que são mais comuns, como o pandeiro, o reco-reco e, ocasionalmente, assim, de vez em quando, nem sempre, mas pode aparecer instrumentos de corda, né? Como o violão, a viola, o cavaquinho, ok? E agora eu trago aqui para vocês um quiz. Quais são os instrumentos que acompanham a dança do carimbó? Então, alternativa A, o carimbó, pandeiros, reco-reco e ocasionalmente instrumentos de corda. Ou alternativa B, bateria, baixo, guitarra e teclado. Alternativa C, saxofone, trompete, trombone e tuba. E alternativa D, piano, trompete e saxofone. Agora eu vou deixar um tempinho para vocês que vocês consigam responder, né, conseguir lembrar qual que são os instrumentos que estão presentes na dança do carimbó. E daqui a pouco nós voltamos.
Muito bem. Então, recapitulando, nós tivemos uma pergunta aqui sobre quais são os instrumentos que acompanham o carimbó. Vamos agora para a alternativa correta. A alternativa correta é a A, o carimbó, que é aquele instrumento, aquele tambor grande que eu expliquei, onde os músicos sentam em cima, os pandeiros, reco-reco e, ocasionalmente, instrumentos de corda, ok? Continuando sobre o carimbó ainda. Tem a mesma coreografia, né, figuração coreográfica do batuque e da marujada. Então, o batuque é uma dança que que tem origens africanas, e a marujada, que é uma mistura do litoral brasileiro junto com danças indígenas, né? Então, é uma mistura de culturas aí. A dança do carimbó ocorre na área do pastoril de Soure, em Marajó, nas zonas de lavradores e pescadores do Salgado, Curuçá, Marapanim, Maracanã, tanto na terra firme como nas praias. Então, é uma dança bem comum no litoral lá do Belém do Pará, no norte do Brasil. Então, nós temos aqui a segunda questão de quiz. O carimbó é uma dança típica da onde? Alternativa A, Manaus, Amazonas. Alternativa B, Belém, Pará. Alternativa C, São Luís, Maranhão. Ou alternativa D, Macapá, no Amapá. Então, deem uma pensadinha, é bem simples essa questão. E a gente já volta com a alternativa correta. Muito bem, recapitulando aqui as alternativas, nós temos a pergunta, o carimbó é uma dança típica de onde? A alternativa A é Manaus, no estado do Amazonas. Alternativa B, Belém, no estado do Pará. C, São Luís, no Maranhão, no estado do Maranhão. Ou letra D, Macapá, no estado do Amapá. E agora vamos à alternativa correta, que é Belém, no estado do Pará, ok? Agora aqui eu vou explicar para vocês uma atividade, tá? Então, vocês já viram o instrumento do carimbó? Essa é uma resposta pessoal. Vocês podem ter tido contato com esse instrumento ou não, né? Mas a questão número 2 dessa atividade é a que eu quero dar um tempinho para vocês
conseguirem fazer. Talvez depois da aula, ou dê uma pausa aí na aula e façam essa pesquisa, que é, façam uma pesquisa e desenhem este instrumento em seu caderno. Então, uma dica que eu dou é que vocês façam também um instrumentista, a pessoa que toca esse instrumento, porque é um tambor muito peculiar, é um tambor muito grande. Então, eu quero que vocês percebam o tamanho, a relação entre o instrumento e a pessoa que executa esse instrumento. Então, agora vamos dar um tempo para que vocês possam fazer essa pesquisa e depois desenhar aí no teu caderno o instrumento do carimbó. Muito bem, acredito que deva ter um tempo aí que vocês conseguiram fazer a pesquisa, matarem essa curiosidade de como que é esse instrumento, de como que é o tamanho dele, a relação
dele, como que as pessoas executam esse instrumento, né? Como que eles tocam esse instrumento. E agora nós vamos falar de mais uma dança, que é o jongo. Então o jongo é uma espécie de samba. Lá em São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e o estado do Rio de Janeiro, que é a região sudeste do Brasil. Sua coreografia difere de uma localidade para outra, né? Então, aqui nós temos uma fotografia de uma praça, né? Onde as pessoas fazem a roda e tem ali as pessoas dançando o jongo no meio. Porém, cada lugar que vocês fizerem uma pesquisa, forem ver, cada estado pode ter alguma diferença. Como que acontece a dança do jongo? No centro da roda, exibem-se os dançarinos, individualmente, numa coreografia complicada de passos, contorções violentas e sapateado, no que revela uma grande agilidade. Então aqui é interessante, quando nós vemos vídeos ou participamos dessa dança, que os dançarinos eles procuram mostrar ali que eles são habilidosos, que eles são rápidos, que eles fazem passos difíceis. É como se fosse uma disputa, né? Uma brincadeira para ver quem ganha, quem dança melhor. Então, continuando, o acompanhamento é feito exclusivamente por instrumentos de percussão, pequenos tambores chamados de tambores de jongo, que são barrilotes fechados com a pele esticada. Então, são pequenos, como se fossem pequenos barris, né? E eles são tampados por uma pele, tá bom? Geralmente uma pele de animal. Hoje em dia, esses tambores também as peles deles são peles sintéticas, né? Peles de plástico, peles de outros materiais, não são apenas de animais. Às vezes, o cantador traz um chocalho na mão. Então tem uma pessoa que acompanha a dança cantando essa dança, e ele também é um músico, né? As pessoas podem cantar junto, e aí eles começam essa festa, geralmente acompanhada só por instrumentos de percussão. O interesse do jongo está na disputa que fazem os dançarinos de suas habilidades, sendo comum irem ao centro da roda 2 deles, um homem e uma mulher. Encorajados pela vibração da assistência, realizam um verdadeiro desafio de passos. Então é como eu vinha explicando antes. Vai 2 pessoas no centro. O interessante é que a maioria das vezes vão um homem e uma mulher. Então eles fazem passos para ver quem ganha. Então um dança, aí o outro dança, e as pessoas que estão em volta da roda fazem como se fosse uma torcida acompanhada pela música, para escolher quem que é o melhor dançarino. Aí quando eles terminam essa brincadeira, essa disputa, eles dão lugar para novos 2 participantes. Aqui o quiz número 3. Sobre as características do jongo, assinale a alternativa correta. É uma dança em trios que revezam suas coreografias. É uma dança realizada por 3 pessoas? Vai lá, alternativa B. É uma dança individual, onde um homem e uma mulher vão ao centro da roda para se desafiarem nos passos de dança. Alternativa C. É uma dança onde pares se duelam até que uma dupla desista da dança. Alternativa D. É uma dança livre. Cada um faz sua própria coreografia. Então, lembrando que tem a roda, tá? Então, não é só as pessoas que participam no centro da roda. A dança ela é formada pela roda e pelas pessoas que vão ao centro. Então, vamos deixar um tempo para que vocês possam responder essa questão.
Muito bem. Então agora voltando com a alternativa correta, é a alternativa B. É uma dança individual, onde um homem e uma mulher vão ao centro da roda para se desafiarem nos passos da dança. Então quando eles vão no centro da roda, um dança, e aí ele desafia a outra pessoa que está no centro também, que também dança, e eles vão fazendo essa disputa para ver quem que sai vencedor dessa dança. O jongo, o canto é de estrofe e refrão, sustentado pelo ritmo do surdo, dos tambores. Então, quando a gente fala que é um ritmo surdo, quer dizer que não é um som muito agudo, né? Ele é mais de tambores mais graves, tuc, 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 né? Uma coisa mais abafada. Às vezes, estranhamente combinados e ajudados pelo batido das palmas. De origem africana também, o jongo mantém os seus grandes bailadores a fama de feiticeiros, sabedores de segredos mirabolantes e de poderes mágicos. Então, como é uma dança onde as pessoas têm que ter muita habilidade para fazer passos complexos, difíceis, o que acontece? Geralmente, quem não conhece essa cultura, que vê de fora, fala que essas pessoas, esses dançarinos, são mágicos, né? Que eles sabem alguns segredos que outras pessoas não sabem. E também acredito que essa cultura, os dançadores, eles levam isso para frente, né? Porque isso traz uma característica, traz para eles como se fosse uma fama, uma coisa interessante, do tipo, eu sei fazer uma mágica, né? Então isso é levado essa cultura para frente, que eles são pessoas feiticeiros, sabedores de segredos e tal. Também uma curiosidade dessa dança do jongo. Então, qual é a fama dos dançadores de jongo? Alternativa A, são bons de matemática, história e geografia? Ou alternativa B, são feiticeiros, sabedores de segredos mirabolantes e de poderes mágicos? Então, dê uma recapitulada, responda essa questão e daqui a pouco nós voltamos. Muito bem. A alternativa correta são feiticeiros, sabedores de segredos mirabolantes e de poderes mágicos. Lembrando que isso é só uma crença, né? Uma questão assim cultural, uma questão de
de fama, né? As pessoas falam, ah, você dança jongo? Sim. Ah, então você é feiticeiro. É uma forma, às vezes, até de brincar com a situação. Atividade número 2. Eu passei para vocês uma pesquisa sobre o carimbó. Agora eu quero que vocês façam uma pesquisa sobre os tambores de jongo. Como eu disse lá atrás na aula, é um grupo de tambores, né? Então é como se fosse uma família de tambores. Quero que vocês pesquisem para que vocês vejam essas diferenças entre esses tambores. Qual é a diferença entre os tambores de jongo e o carimbó? Então você pode, nessa pesquisa, relacionar qual que é a diferença entre esse grupo de tambores do jongo, que é da região sudeste do Brasil, com os tambores do carimbó, que é uma dança de roda lá do norte do Brasil. Ok? E a 3, e a dança? O que você percebeu de diferença nessa dança? Então, são duas danças de roda. Mas qual que é a principal diferença entre essas duas danças? Então, eu quero que você pegue seu caderno e escreva lá, faça essa pequena pesquisa e nos diga aí o que você viu de diferença entre essas duas danças e entre os instrumentos usados para praticar essas duas danças também. Ok? Vou dar um tempo para vocês, daqui a pouco nós voltamos.
Muito bem. Então, após essa pesquisa que vocês fizeram, vocês perceberam as diferenças entre o jongo e entre o carimbó, nós vamos agora para uma dança que é mais comum na região sul do Brasil. O fandango. Então, com vários sentidos no Brasil, fandango é o bailado dos marujos, ou marujada, e ainda chegança dos marujos ou barca em alguns estados do Nordeste e do Norte. Então, essa dança também existe lá no Norte, Nordeste, mas ela é bem comum aqui no Sul, tá? Uma característica bem parecida com o carimbó, que são danças do litoral brasileiro, danças de círculo, de roda, danças circulares, que são praticadas no litoral do Brasil. Aqui no Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Sul, fandango é baile, festa, função, em que se bailam várias danças regionais. Então aqui, como acontece, por exemplo, no Nordeste ou no Rio de Janeiro, no Sudeste, onde eles falam que o samba é uma dança, é uma festa, né? Que o samba o pagode é uma festa, aqui no Sul eles também falam do fandango como sendo uma festa, tá? Além de ser uma dança, é uma festa. Então as pessoas falam assim, onde você vai? Eu vou no fandango, né? Eu vou lá na festa. Essa é uma das relações criadas com o nome fandango. Dentro do fandango são praticadas várias danças. Aqui nós vamos falar de algumas, né? De algumas características dessas danças. Agora uma perguntinha, um teste para vocês. Assim como o samba, o fandango pode ter vários significados. Então assinale a alternativa correta. O fandango é uma festa e um conjunto de danças, ou seja, um nome que serve para duas coisas. Ou a alternativa B, o fandango é apenas dança. Ok?
Tudo bem, então vamos agora com a alternativa correta, que ou o fandango é uma festa, um conjunto de danças, ou o fandango é apenas uma dança. A alternativa correta é: o fandango é uma festa e um conjunto de danças. É um nome que é usado para duas coisas. Quando eu descobri isso, eu achei muito interessante. Tá? Isso acontece muito, tá? Pelo Brasil, com nomes de danças, de músicas e de festas. Então, antigamente, as pessoas não falavam muito qual era o nome da dança que você fazia ou qual era o nome da música que estava tocando. Simplesmente falava assim: a gente está no fandango, né? Era uma festa, estava numa festa e dentro dessa festa tinham várias danças. Ou então as pessoas falavam, dependendo da região, eu estou no samba. E aí dentro do samba tinham várias danças diferentes. Por que que isso mudou? Mudou principalmente porque as pessoas começaram a precisar vender as músicas. Então, quando começaram a gravar as músicas lá atrás, em 1920, aí as gravadoras falaram assim: como que é o nome dessa música? Aí os músicos falavam: é uma música que a gente toca dentro do samba. Então, o nome mais próximo era o samba. Ou então, aonde que vocês tocam essa música? A gente toca essa música dentro do fandango. E aí, então o nome mais próximo é o fandango. E começaram a pôr o nome assim nas músicas. Então, é um fator bem interessante, né? Que só um nome pode nomear a dança, a festa e a música. Agora eu vou falar aqui sobre o fandango paranaense. Então, ele pode ter sido trazido por imigrantes de Portugal, né? Tem aí uma origem europeia. Ele ganhou características peculiares por influência dos índios carijós, que são os tupis-guaranis, que habitavam o litoral do Paraná. Então, como nós vimos, olha só que interessante, como nós vimos lá da dança do carimbó no norte, aqui no sul aconteceu uma coisa parecida, né? Onde as influências, só que aqui as influências europeias se misturaram com as influências indígenas. E aí se criou uma dança nova, né? Que é o fandango paranaense, aqui no caso. Nós temos aqui uma fotografia do lado, onde mostra os tamancos, né? Então, é uma dança que os homens vestem tamancos e aí no assoalho, no chão de madeira, eles fazem o seu sapateado. Tá? Então, o fandango é festa, reunião. O fandango é um conjunto de danças denominadas marcas. As marcas batidas, né, são feitas da seguinte forma: os homens exclusivamente executam um sapateado forte e barulhento com tamancos de madeira. Então são sapatos feitos de madeira, que é algo bem interessante, já não tão comum comercialmente hoje em dia, né? Mas eles são feitos à mão, geralmente, aqui no litoral paranaense, para dança, para a própria dança. É feito exclusivamente para que estes homens dancem o fandango. As marcas bailadas ou valsadas. Então aqui nós vamos falar sobre dois tipos de características dessa dança. Dançadas como uma valsa lenta, onde os pares geralmente se mantêm e acabam mais se arrastando pelo salão do que propriamente dançando. E as marcas de roda passada, sem o uso de tamancos e com coreografias feitas em roda. Então aqui vem a característica das danças circulares, né? Como eu havia dito, o fandango é a festa. Então dentro dessa festa tem vários tipos de danças. E como que são chamadas essas danças? De marcas, né? Então são marcas, aqui no caso tem as marcas bailadas, as marcas valsadas, né? As marcas de roda passada, que é o momento onde você pode tirar os tamancos para poder dançar em roda, em par. Então, cada tipo dentro de uma festa existem vários tipos de danças diferentes. Aqui eu trago figuras dos instrumentos daqui do nosso fandango paranaense, tá bom? São instrumentos feitos à mão, são feitos artesanais, né?
Não são instrumentos feitos em grande escala por fábricas para se vender nas lojas. Não quer dizer que você não encontre nas lojas, mas se você encontrar um instrumento desse em uma loja, você vai saber provavelmente quem que fez, o nome da pessoa, aquela pessoa que pegou lá os instrumentos e fez. E a gente chama essa pessoa de luthier, tá? Então aqui nós temos a rabeca, que é um instrumento parecido com o violino, porém ele não é tocado alto igual o violino, ele é tocado mais embaixo e com o arco em posição invertida, tá? A viola do fandango, que é um instrumento bem diferente da viola caipira, pelo fato da quantidade de cordas e pelo tamanho. Dá até para perceber na fotografia que ele é um instrumento mais rústico, né? A machete, que seria um estilo de cavaquinho, podemos dizer assim, né? Com 4 cordas, menor também, instrumento menor. E aí os instrumentos de percussão, a caixa e o adufe. Adufe é um estilo de pandeiro, tá bom? Muito bem. Agora aqui, mais um teste para vocês. Qual é a semelhança entre a dança do carimbó e a dança do fandango paranaense? Então, alternativa A. São duas danças urbanas dançadas individualmente. Alternativa B. São danças praticadas em regiões litorâneas do Brasil. Uma na região norte e a outra na região sul. Ok? Então, vou deixar um tempinho para vocês, daqui a pouco nós voltamos com a alternativa correta. Muito bem, então voltamos agora com a alternativa correta, que é a B.
são danças praticadas em regiões litorâneas do Brasil, uma na região norte e outra na região sul. Queria deixar aqui também uma observação que essas danças podem, é claro, acontecer tanto no sul quanto no norte, né? Depende se a pessoa mudou de localização, se continua com essa cultura. E é isso que faz com que as danças, com que as culturas se enriqueçam, porque quando tem uma mudança, uma pessoa vai de um lugar para o outro, ela leva toda aquela sua carga cultural e ela influencia para que novas formas surjam, tá? E agora, indo para o final da nossa aula, retomando, nós vimos que na aula de hoje aprendemos sobre 3 danças circulares típicas de 3 regiões diferentes do Brasil. Então, o carimbó, na região norte, o jongo, na região sudeste, e o fandango paranaense, na região sul. Percebemos também que são manifestações artísticas que fazem parte de festas tradicionais brasileiras. Queria agradecer a todos pela atenção, por acompanhar a aula. Queria deixar agora aqui um recadinho para vocês, que o registro de frequência no Classroom mudou. Então, basta clicar no link número 1, atividade obrigatória, realizar a atividade e enviar. Pronto, sua presença está garantida. Valeu? Então, pessoal, até a próxima. Bom estudo para todo mundo e muita arte para todo mundo aí. Valeu?